Olá pessoal, vamos continuar a explorar o texto 5, Copasa. Desta vez é em matemática e esse vídeo é a parte 1, por quê? Porque a gente vai ter mais vídeos também sobre matemática. Nós vimos no texto da Copasa essa seguinte frase, só antes de ler vamos relembrar. Aspas, que é isso aqui que está em amarelinho no início e no final da frase, elas servem para mostrar para mim que eu peguei essa frase de algum lugar, eu não inventei agora, né? E aqui embaixo, em azulzinho, eu tenho o que? Parênteses. Os parênteses mostram para mim o que? Eles me dão uma explicação. Neste caso, eles estão explicando de onde que eu tirei o texto. As aspas mostram que eu tirei o texto de algum lugar e o parênteses mostra de onde é que eu tirei esse texto. Eu tirei do texto 5, Copasa, apostila da EJA, ENFBA, que é a Escola Municipal Francisco Bressani de Azevedo, 2020, ok? Vamos ler então o que a frase traz para a gente. O telefone da Copasa é 115. Posso ler diferente? Posso. Vamos ler de novo. O telefone da Copasa é 115. Olha só, aqui está escrito 115. Em letra maiúscula, 115. Em letra minúscula, 115. Esquecendo que isso é um número de telefone, olha, vamos relembrar aqui as funções dos numerais. Quais são as funções dos numerais? Nós vimos isso num vídeo da Khan Academy, em que o professor explicou para a gente muito bem a função dos numerais. Então, vamos lá. Quantificar coisas. O que é isso? Olha só, lembra que o parênteses explica? Né? O que estiver dentro do parênteses está explicando. O que é quantificar coisas? Isto é, quantificar coisas é a mesma coisa que contar. Quando eu estou contando as coisas, eu estou quantificando. Estou dizendo a quantidade que tem. Então, por exemplo, quantas maçãs tem fora da cesta? 1, 2, 3. Eu quantifiquei, eu disse quanto que tem, a quantidade que tem. 1, 2, 3. Quando eu estou fazendo isso, contando, eu estou quantificando. Ok, uma outra função é classificar e indicar a posição de um objeto. Por exemplo, eu fiquei em primeiro lugar numa competição de matemática. Eu fiquei em segundo lugar na competição de matemática. Eu fiquei em terceiro lugar na mesma competição de matemática, né? Então eu fiquei em primeiro lugar, segundo, terceiro. Ele é o primeiro aluno da classe, ele é o segundo aluno da classe, né? Eu fui o primeiro a chegar, eu fui o segundo a chegar. Isso é classificar e indicar a posição. Indica também, olha só, aqui embaixo, 1, 2, 3, na terceira. Ele pode indicar também uma medida, isso também é função dos numerais. Por exemplo, eu quero comprar tecido para fazer uma blusa. Quantos metros que eu vou comprar? Eu vou comprar 2 metros, porque eu quero cheio de babado, eu quero uma blusa assim toda fashion. Então eu vou comprar 2 metros de tecido. A água, aqui ó, a garrafinha de água mostrando pra gente, lembrando a gente que a gente tem que tomar 2 litros de água por dia no mínimo. Então, olha só, 2 litros é uma medida. Aqui nessa placa, né, uma placa que a gente vê nas estradas, eu sei que Guaíba está a 100 quilômetros de onde eu estou, que Pelotas está a 330 quilômetros, que Uruguaiana está a 700 quilômetros, que Livramento está a 570 quilômetros de onde eu estou agora. Mas ele serve também para identificar as coisas. Olha só quantas funções tem os numerais e às vezes a gente nem presta atenção nisso, né? Por exemplo, eu moro numa casa, mas não é uma casa qualquer da rua X. Eu moro na casa 121. A minha casa é a 121. Aqui o código de barras que a gente vê nos produtos, né? O arroz que tem esse código é o arroz da marca X. O arroz da marca Y tem outro código, então ele está identificando as coisas. O número, o telefone da Copasa é 115, 115. Né? Esse é o telefone que é da Copasa. Se você ligar para esse telefone, você não vai encontrar a CEMIG, você não vai me encontrar, você vai encontrar a Copasa.
Agora vamos abstrair, vamos esquecer que isso é o número do telefone e vamos pensar. Olha só, junto com esse garotinho aqui, vamos pensar o seguinte: como formamos esse numeral? Vamos aproveitar esse número aqui que o texto nos deu, 115. Como é que nós formamos este numeral aqui, 115? Vamos lembrar primeiro nosso sistema decimal. Vou guardar o número aqui em cima, né, para a gente não esquecer que é esse número que a gente vai estudar agora, né? E vamos pensar em como é que funciona o nosso sistema decimal. Aqui. Olha só, primeira regrinha, né? Com 10, ou primeira característica, com 10 algarismos podemos escrever qualquer número. Olha só, aqui está até um ponto de exclamação aqui. Por quê? Porque é fantástico. Apenas com 10 algarismos você consegue escrever absolutamente qualquer número. Ah, eu consigo escrever 5 quinquilhões, Ana? Consegue. Você não precisa mais do que esses 10 algarismos para escrever esse número imenso, né? Ah, eu consigo escrever 800 sesquilhões? Consegue, né? Só com esses algarismos. Que algarismos são? Esse daqui, ó, 0, tá vendo aqui embaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses algarismos aqui, eu consigo escrever qualquer número. Não é à toa, então, que a gente tem aqui esse ponto de exclamação. Ufa, que sumiu aqui, dizendo para mim o seguinte: é fantástico, né? A exclamação serve para mostrar uma emoção. E aqui eu estou admirada. Com 10 algarismos podemos escrever qualquer número, qualquer mesmo, de verdade. Eu não estou exagerando. Então é para se admirar. Bom, tem outra coisa. Outra característica desse sistema de numeração. Os algarismos podem ser repetidos quantas vezes for necessário. Olha aqui no numeral 115, por exemplo, né? Eu tenho aqui 1, 1, 5. Eu repeti, tá vendo? O número 1, ó, 2 vezes e formei o número 115. Fantástico, não é? Vamos ver mais exemplos? Olha só, aqui em azulzinho. O número 22, eu repeti o número 2 duas vezes e formei 22. Aqui o número 100, eu repeti o 0 duas vezes e formei o número 100. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu repeti 7 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes o quê? O mesmo numeral, o número 1. E eu formei um número, 1.111.111. É o número que está aqui colocado. Então eu posso repetir quantas vezes for necessário. Por quê? O que me dá, o que me permite isso? Essa outra característica. Olha só, vamos ler aqui. O valor de cada algarismo varia dependendo da posição no numeral. A gente chama isso de valor relativo. Então, assim, se ele estiver na unidade, ele tem um valor. Se estiver na dezena, tem outro. Se ele estiver na centena, ele vale outra coisa. Nós vamos ver com cuidado isso durante esse vídeo, tá bom? Então, ó, o valor de cada algarismo varia dependendo da posição no numeral. Ana do céu, eu preciso decorar essas frases todas, esses princípios? Não, você não precisa decorar. Você precisa entender o que isso significa, tá bom? Meu objetivo aqui não é que você fale o valor de cada algarismo varia dependendo da posição do numeral. Isto é, o numeral tem um valor que é relativo. Nada, tá? Não quero você papagaiando essas coisas, não. Se quiser falar e se souber falar, tranquilo, perfeito. Mas o mais importante é você entender isso na prática, o que é que significa. E é o que nós vamos tentar fazer aqui agora, tá bom? Qualquer dúvida, manda um WhatsApp, né? Pergunta, porque as dúvidas, se elas não são esclarecidas, elas crescem. E à medida que a dúvida é esclarecida, ela dá lugar para outras dúvidas e faz a gente crescer. Né? Dúvida não respondida cresce e a gente fica apertado. Dúvidas respondidas, a gente é que cresce e começa a ter novas perguntas, novas dúvidas. E isso faz a gente caminhar. Então vamos lá. Olha só.
O valor de cada algarismo varia dependendo da posição no numeral. Não foi o que a gente falou? Então, olha só. Olha aqui para mim, aqui em cima, esse número 115. Esse 1 aqui está num lugar que chama centena. Por isso, olha agora aqui embaixo, ele vale 100. Esse 1 aqui, ó, vale 100. Por quê? Só porque ele está num lugar, numa posição que se chama centena. É onde todos os conjuntos de 100 ficam. Agora, olha só, esse número 1 aqui. Tá vendo aqui em cima, do lado do menininho que eu tô colorindo, de verde? Então, esse número aqui, porque ele está na posição da dezena, ó, ele vale 10. Por que ele vale 10, Ana? Porque ele está na posição em que ficam os conjuntos de 10. Ele mostra que eu tenho um conjunto de 10, ele está na dezena. E esse 5 aqui, quanto é que ele vale? Olha só, como ele está no que a gente chama ordem das unidades, na posição das unidades, ele mostra para mim o quê? Olha aqui embaixo. Ele mostra que eu tenho 5 conjuntos de 1. A ordem dele é unidade, 1, né? Então, olha só, 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 conjuntos de 1, porque ele está na unidade. Então, ó, 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4 mais 1, 5. Então, esse 5 vale o quê? Vale 5 mesmo. 100 com mais 10, 110. 110 com mais 5, 115. É por isso que eu leio esse número, 115. Agora tem uma outra regrinha ainda, olha só que interessante. Cada posição, então aqui ó, unidade, dezena, centena, cada posição vale 10 vezes mais do que uma posição à sua esquerda. Opa, agora embolou tudo, porque eu não sei o que é direita e esquerda. E agora? Bom, agora você se vira, gente. Antigamente na escola, as professoras falavam assim, direita é a mãozinha que você escreve. Ah, tudo bem, para quem escreve com a mão direita. Mas e quem escreve com a mão esquerda? E quem é canhoto? Como é que ficava nessa? Então, ó, você pode amarrar uma fita, coloca a letra D na fita para lembrar que é a direita. E a outra que você não tem fita, você lembra que é a esquerda. Ou você faz o contrário, bota uma fita na mão esquerda com a letra E, ou escreve no seu braço até você decorar, né? Letra E de esquerda, D de direita, né? Aqui, olha, eu fiz aqui embaixo, ó. Tudo que tiver do lado de cá dessa barra vermelha está do lado direito. É a direita. Direita é esse lado aqui. Tudo que tiver do lado de cá dessa barra vermelha está à esquerda da barra vermelha. Então, aqui, direita, esquerda, tá bom? Direita, esquerda. Isso aqui agora é importante, por quê? Porque a gente acabou de ler, cada posição vale 10 vezes mais do que uma posição à sua esquerda, né? Então, olha só, direita, esquerda. Quem que está à esquerda do número 5? O número 1 da dezena. Então, todos os números que estiverem aqui, ó, mostram para mim conjuntos de 10. Opa! Quem que está à esquerda desse número 1 aqui, ó, que eu marquei de azul? Quem que está à esquerda dele? Esse número aqui, ó, o 1. Né? A centena está à esquerda da dezena. A dezena está do lado esquerdo da direita. Oh, meu Deus do céu, do número 5. Que confusão. Então vamos passar para o próximo slide que a gente vai desconfundir, tá bom? Esquece tudo, se te confundiu, vamos prestar atenção aqui agora. Olha só. Bem aqui do lado direito, eu tenho o quê? A primeira ordem, que é a ordem da unidade. Olha só, gente, em matemática é muito fascinante, porque matemática, as palavras dizem pra gente, dão pistas sobre o que significam. Então, olha só, quando eu falo que isso aqui é a ordem, é a casinha das unidades, eu estou dizendo o quê?
Eu estou dizendo que cada número que tiver aqui vai estar mostrando para mim conjuntos de 1. Então, uma unidade significa isso daqui, ó. Uma coisa. Uma coisa. Agora, olha só. E se eu tivesse aqui o número 2 na ordem das unidades? Vocês estão me acompanhando aqui? Peraí, deixa eu pegar uma caneta. Ó, aqui é a ordem das unidades, tá vendo? Fiz uma setinha mostrando para ela. Ordem da unidade. E eu tenho agora o número 2 na ordem, na casinha da unidade. O que significa isso aqui? Que eu vou ter 2 conjuntos de 1. Ai, entendi não, vai entender agora. Olha só, uma unidade é isso aqui, 1. Um conjuntinho com uma coisa só. Lembra que a gente estudou conjunto? Então, uma coleção de 1. O que significa o 2? O 2 significa isso aqui, que eu vou ter 2 conjuntos de 1. 1 mais 1. Isso daqui, ó, 1 conjunto de 1 mais 1 conjunto de 1. Se eu somo isso aqui, vai dar o quê? 1 com mais 1, 2. É isso que vale esse número quando ele está aqui na unidade. Ele vale 2 conjuntinhos de 1. Ó, agora eu troquei. Eu coloquei o quê? Eu coloquei, olha só, na unidade, eu coloquei o quê? Ó, na ordem da unidade, na casinha da unidade. Na verdade, a gente não fala casinha não, tá, gente? A gente chama isso aqui de ordem. Mas se facilitar para você chamar esse trem aqui de casa, pode chamar ordem. Tá bom? Na ordem das unidades, eu tenho o quê? Conjuntos de 1. E aqui agora ele está falando para mim o quê? Que eu tenho 3 conjuntos de 1. Eu tenho 3 unidades. O que significa isso? Isso daqui, ó, uma unidade, a gente já sabe que é isso, 1, ó, um conjunto de 1. E 3 unidades, vai ser isso, 1 mais 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1. Ó, 1 conjunto de 1, mais 1 conjunto de 1, mais 1 conjunto de 1. Ao todo, quantas coisas que eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3. É isso que significa o número 3. Agora vamos pensar na dezena? Olha só, aqui eu tenho, aqui nós já vimos a ordem da unidade, né? Aqui onde está essa setinha preta, unidade. Agora nós vamos ver aqui, ó, a dezena. Olha só como é que é legal, gente. O nome dezena, ó, 10. Aqui, ó, destacado em amarelinho, que eu circulei de azul, está escrito 10, né? Então, o que acontece aqui? Cada coisa que tiver aqui, ó, vale 10. Lembra? Olha, aqui está a direita. Aqui está a esquerda. Opa! Uma coisa que está aqui vale 10 vezes essa daqui. A ordem que tiver à esquerda vale 10 vezes a que tiver do ladinho direito dela, grudada nela. Então aqui, ó, eu tinha uma unidade, era isso daqui, um conjuntinho de 1. Tá vendo o gatinho que eu circulei aqui agora? E uma dezena? Uma dezena, gente, vale isso daqui tudo, ó. É um conjunto de 10. Tudo isso daqui junto é que eu chamo de dezena. Unidade é isso aqui, ó. Isso aqui. Cada grupinho de 1 eu chamo de uma unidade. E dezena? Dezena é isso, ó. Cada conjunto com 10 coisas eu chamo de dezena. É o conjunto de 10. 10 é maior que 1 10 vezes, né? Olha aqui. Quantos conjuntos aqui cabe, ó? 1, mais 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 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma dezena, na verdade, são 10 conjuntos de 1. Vamos ver aqui, ó.
como é que eu leio esse número? Olha, esse número eu leio 11. Vocês veem que eu só repeti o número 1 e o número 1. Mas por que esse número 1 está na dezena? Eu sei que ele vale isso daqui tudo. Porque esse número 1 aqui está na unidade, eu sei que ele só vale isso daqui, ó. Mas o número, ele é o quê? Ele é um todo. Então, esse número aqui, ó, 11. Oh, ficou bonitinho esse número 11 aqui, né? Esse número 11 significa o quê? Que eu tenho uma dezena, um conjunto de 10, mais um conjunto de 1. 10 com mais 1, 11. Ah, duvido. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É por isso que a gente escreve 11 dessa forma. Bom, vamos seguir. Olha só, agora vamos deixar a unidade para lá, vamos pensar na dezena, que eu já sei que é um conjunto de 10. Tudo isso aqui juntinho que eu chamo de dezena. E centena? Centena, olha só aqui, gente, o nome já está falando, é um conjunto com 100 coisas. Essa é a centena. Na ordem das centenas, cada numeral aqui vale o quê? Um conjunto de 100. Então, aqui no caso, eu tenho um conjunto de 100. Então, o que é? Olha só. Lembra que a gente acabou de falar que aqui está a direita, né? Opa, não quer escrever não. E aqui está a esquerda, né? A centena está do lado esquerdo da dezena. Então, olha só. A gente falou que a centena vale 10 vezes mais que a dezena. A dezena vale 10 vezes mais que a unidade, ou seja, uma dezena vale 10 unidades. E uma centena vale quantas dezenas? Adivinha? Vamos contar? Olha, aqui eu já separei para facilitar aqui de 10 em 10, tá bom? Uma centena, então, são 10 dezenas. Uma centena é 100. São 10 conjuntos de 10. Olha aqui, ó. 10, com mais 10, 20, com mais 10, 30, com mais 10, 40, com mais 10, 50, com mais 10, 60, com mais 10, 70, com mais 10, 80, com mais 10, 90, com mais 10, 100. Vamos contar quantos conjuntos de 10 tem em uma centena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, uma centena tem 10 dezenas. Uma centena vale quanto? Vale 10 dezenas ou o quê? 100 unidades. Porque se eu for contar de 1 em 1, eu fui contando de 10 em 10, ficou fácil, né? Mas se eu contar de 1 em 1, 1, 2, 3, vai dar 100. Então, uma centena é igual a 10 dezenas. Eu vou colocar a letra D aqui assim. Ou, o que? Uma centena é igual a 100 unidades. Aí, se eu falar para você assim, o que você prefere, hein? Eu vou te dar um presente. Você prefere 100 unidades de bombons? Ou você prefere 10 dezenas de bombons? Ou você prefere uma centena de bombons? A criança vai falar, eu quero 100, porque ela pensa assim que 100 é o número maior, né? Mas a gente agora já está entendendo que uma centena é a mesma coisa que 10 dezenas, que é a mesma coisa que 100 unidades. Se fosse em português, eu podia até dizer que uma centena é sinônimo de 10 dezenas, que é sinônimo de 100 unidades. Ou seja, essas palavras aqui significam a mesma coisa. Vamos lá então. Relembrando aqui, ó, uma unidade é igual ao quê? Um conjunto de 1. É isso aqui só. Uma dezena é igual a um conjunto de
10 é tudo isso daqui de uma vez só. São 10 coisas que eu preciso para dizer que eu tenho uma dezena. E uma centena? Uma centena é tudo isso daqui, gente, ó. Oi, são 100 coisas, né? E o bacana que nós vimos é o quê? Que os nomes das ordens vão dizendo pra gente quanto que elas valem. Olha, uma unidade são conjuntos de 1. Uma dezena são conjuntos de 10. Uma centena, na ordem da centena, eu tenho conjuntos de 100. Então, olha só, vamos aqui repetindo. Uma unidade, é isso aqui, 1. Uma dezena vale quantas unidades? 10. E uma centena vale 100. Esse número aqui eu leio assim, olha. Cento, por quê? Porque esse 1 aqui vale 100, né? 115, porque 10 mais 5 é 15. Eu poderia escrever esse número assim, olha. 100 mais 10 mais 5. É isso que, na verdade, é esse número aqui, ó. 115. 100 mais 10 mais 5 é igual a 115. E olha só, por que a gente colocou aquele sinal de exclamação, ponto de exclamação? Porque em vez de eu precisar usar 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos, eu escrevo 115 usando apenas 3 algarismos. Por quê? Porque eu sei que, olha só que maravilha, né? Eu não preciso fazer uma conta assim, deixar, porque eu sei que aqui, olha, esse 5 nas unidades são o quê? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 5. Eu sei que uma dezena é o quê? É um conjunto de 10. Eu sei que uma centena é o quê? É um conjunto de 100. Então, se eu junto tudo, eu formo 115. É muito show, né, gente? Vou relembrar aqui com vocês, então, essas características do nosso sistema de numeração decimal. Mas vocês não precisam decorar, precisa só entender, tá bom? Não entendeu? Pergunta, manda no WhatsApp, pode mandar no meu particular, tá? A gente vai trabalhando isso até que todo mundo entenda, tá bom? Não é de primeira vez às vezes a gente precisa ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil vezes, 1 milhão de vezes, até que entre na nossa cabeça. É a minha obrigação falar para vocês 300 milhões de vezes, de formas diferentes, até que você compreenda. E como cada um tem um jeito, um vai entender só por eu estar falando aqui, outro vai precisar pegar. Tá? Agora a gente não está podendo pegar, né? Nós estamos aí longe uns dos outros. Mas assim, quando nós estivermos na sala de aula, nós também vamos poder manipular os números e vocês vão compreender quem ainda não compreendeu, tá bom? Mas não deixa de fazer a pergunta, não. Eu preciso saber quem já está entendendo, quem está com dificuldade, até para eu poder planejar outras formas de explicar, tá bom? Cada um tem um jeito de aprender. Se você não aprendeu com este vídeo, isso não significa nada. Significa que você tem um outro jeito de aprender. E eu, como professora, tenho obrigação de descobrir isso. Mas para isso, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de você dizendo, Ana, não entendi nada. E aí eu vou te perguntar, onde é que começou a embolar? E você vai tentar descobrir onde é que começou a embolar para eu ter uma chance de responder melhor para você, tá bom? Então vamos juntos. Vamos ler aqui só para fechar mesmo. Não é para decorar, é para entender. Usamos 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses algarismos a gente escreve qualquer outro número. O valor de cada algarismo varia, dependendo da posição no numeral. Vocês viram, se está na unidade, é um conjunto de 1 que ele vale. Se ele estiver nas dezenas, vai valer conjuntos de 10. Se estiver na centena, vai valer conjuntos de 100. E cada posição vale 10 vezes mais do que uma posição à sua esquerda? Não, à sua direita. Aqui eu escrevi errado. Olha só, deixa eu consertar esse trem aqui.
Cada posição, peraí. Tá vendo? Confunde às vezes. Mas confundir na regrinha não tem problema. O que vale, né? Cada posição à esquerda vale 10 vezes mais do que uma posição à sua direita. Bom, agora eu acho que ficou um pouco mais claro. Guardar a regra não é importante. O importante é entender o que ela significa, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Beijo!